Paz seja com todos. Amém? Glória a Deus. Muito boa noite a você que nos acompanha também pelo canal YouTube. Corre, manda mensagem para alguém. Te liga aí, olha aí, vê. Está acontecendo algo diferente aqui. Amém? Não foge, não sai. Passa esse link aí para um monte de gente que precisa da palavra do Senhor. Aleluia. Eu estou só de olho nessa água gelada. Que bênção, meu Deus. Recalcada, sacudida e transbordante. Obrigado, Deus. Deus abençoe. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado. Olha bem nos olhos para ela e fala assim: estou feliz de te ver aqui hoje. Hã? Você que é maridão aí, dá uma bicota aí, dá aquele beijinho, tocar charrete aí na tua querida. Isso. Pô, tem gente que aproveitou mesmo, hein? Deu um beijaço, não foi uma bicotinha. Isso, querido, beija mesmo. Beija a tua esposa. Tu tem que beijar a tua esposa, amém ou não amém? É isso aí, ela é tua, tem que beijar. Tu não pode beijar, é a minha. É isso aí, ela tá ali, ó. Pena que eu não pude ir lá dar um beijinho nela. Depois a gente faz isso. Amém? Poder sentar, cumprimenta a pessoa que está perto de você aí. Se você não a conhece, diga seu nome. Meu nome é João, e o seu? É isso aí, meu irmão. Meu Deus, que bênção do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Tema da mensagem dessa noite: como permanecer no processo. E olha que tem processo para tudo que é lado. Processo. Como permanecer no processo? Porque deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Nós somos tentados a todo momento de processo, de deixar o processo pelo caminho. E nós estamos inseridos em alguns processos, não é um, em alguns processos. Semana passada eu ministrei sobre os benefícios da obediência. Os benefícios que você recebe quando você é obediente. Ou seja, quando você respeita os processos. Falei de José e fiz uma analogia ali entre José, a história de José e João 15. Quantos estavam aqui domingo passado? Levanta uma das mãos. Meu Deus, e vocês estavam onde? O restante? Vocês não estavam aqui domingo passado? Não. Meu Deus. Agora eu me assustei, gente. E onde é que estão aqueles que estavam domingo passado e não estão hoje? É porque pelo grupo de pessoas a igreja está cheia como estava domingo passado. Você que não estava aqui domingo passado, você está hoje. E o que estava domingo passado está hoje aonde? Você está me acompanhando pelo YouTube? Meu Deus. E eu falava sobre a obediência. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre como você permanecer no processo, porque nós estamos inseridos em alguns processos. E é muito comum nós sermos tentados a desistir dessa caminhada, desse processo. E eu não estou falando só na esfera cristã, eu estou falando de modo geral. Porque um dos processos que nós estamos é o processo de chegar até a vida eterna, a Canaã celestial. Quando você ouvir buscar a sua igreja, ou quando o disjuntor desligar e você, ó. Amém ou não amém? Espero que você veja o arrebatamento da igreja. Meu Deus, só isso quer ver o arrebatamento. Irmãos, eu tenho orado para isso. A minha oração é essa: Senhor, se for possível que eu não passe pela morte, e que eu possa ver o arrebatamento. A oração é minha, eu faço como eu quero. E eu oro assim: eu gostaria de ver o arrebatamento. A trombeta soar e o meu nome ser chamado: Anísio Celso Moreira de Carvalho, eis-me aqui, Senhor. Vocês não querem não? Amém, eu também.
Mas para isso precisa respeitar os processos. Então um dos processos que nós estamos enfrentando é esse. É a caminhada para Canaã celestial. Que começou quando você disse assim, ó: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Quando você aceitou a Jesus, começou um processo na sua vida de uma caminhada que não tem volta. Mas você pode, no meio desse processo, perder. E ninguém quer. Mas talvez você esteja inserido também em outro processo. Quem sabe você está inserido num processo de uma empresa que está passando por uma luta, uma dificuldade. A sua empresa passando por uma dificuldade, e você está, de repente, não sabe o que fazer, está diante de uma situação que precisa se posicionar, mas não sabe que direção tomar. É um processo. E eu digo para ti, confia no Senhor, confia em Deus, que tudo vai dar certo. Por quê? É promessa do Senhor, irmãos, é promessa dele. Falei isso semana passada. O Senhor não prometeu casa própria, o Senhor não prometeu carro zero, o Senhor não prometeu nada disso. O Senhor prometeu uma coisa: estarei com vocês todos os dias, enquanto você estiver nesse processo. São vários processos. É o processo do aluno que agora vai começar a faculdade, é um processo. Vai iniciar uma faculdade. É os cônjuges lutando pelo seu casamento que está numa situação terrível. É outro processo, processos e mais processos. Então nós, em todo o tempo, estamos inseridos em situações onde muitas vezes as circunstâncias vão querer fazer com que desistamos, que nós vamos desistir. Nós não podemos desistir. Você não foi feito para desistir. Amém ou não amém? Você foi feito para ser vencedor, ou melhor dizendo, mais que vencedor. Amém? Em Hebreus 10:36, olha só, Hebreus 10:36 diz assim, ó: vocês precisam perseverar. Em outras traduções diz permanecer, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Então há uma promessa, mas há uma condição, há uma condicional para que essa promessa se cumpra. Obedecer o que Ele pediu, o que Ele nos ordenou, o que Ele confiou nas nossas mãos para fazermos, que é essa caminhada. E esse processo precisa ser respeitado. Só é liberado para o destino aquele que aceita permanecer no processo. Só é liberado para o destino aquele que aceita permanecer no processo. Porque você vai ter que, irmãos, do momento em que você recebe uma promessa, até você usufruir dessa promessa, há esse processo. E o problema está nesse processo, que é difícil. Muitas vezes vai ser com renúncia, com choro, com dor. Mas tem que lutar. Não dá para abandonar, não dá para deixar para trás. Agora a decisão é nossa, de chegarmos ou não. Na cruz nós tivemos todos os direitos nos foi dado na cruz. Agora, na palavra de Deus, é que nós vamos ter o acesso. Na cruz eu tenho direito, na palavra eu tenho acesso. Agora, nem tudo que eu tenho direito, eu tenho acesso. Uau! Vocês estão me entendendo? A Constituição brasileira, ela diz que toda criança tem direito à escola. Amém ou não amém? Tem um professor aqui, um mestrado aqui em ciências políticas, é isso? É isso? Então é. Agora, toda criança tem acesso à escola? Não. A Constituição diz que todo brasileiro tem direito à saúde, a médico, à saúde. É direito. Agora, todo mundo tem acesso? Sim ou não? Não.
Irmãos, eu precisei fazer uma cirurgia no meu joelho e tinha que fazer uma ressonância magnética. Aí entrei, fui no médico, fiz a requisição no SUS. Irmãos, eu esperei tanto, que eu paguei. Eu fiz particular a ressonância e fiz particular a cirurgia. Tive que fazer. 3 anos tu está esperando, meu amor? Tá bom, então que o Senhor te abençoe, porque eu esperei 8. 8 anos depois, tu lembra, meu amor? Ligaram para mim, senhor Anísio Celso Moreira de Carvalho, eu o próprio. Queremos dizer ao Senhor com muita alegria que a sua ressonância foi aprovada, você vai fazer a sua ressonância. E eu falei assim, ressonância do quê? Que eu não lembrava mais nem o que era. Seu joelho, o meu joelho. Eu já fiz a ressonância, eu já operei, eu já estou bom, já estou melhor. Se eu fosse esperar pelo SUS, meu Deus. Então nem tudo que eu tenho direito eu tenho acesso. E no reino de Deus é a mesma coisa. O direito foi dado na cruz quando Jesus, naquela cruz, disse: tudo está consumado. Agora o acesso a tudo aquilo que Ele te deu direito está aqui, é na palavra do Senhor. Por isso que muitas vezes você vê aquele irmão que está prosperando, está sendo uma bênção, está voando. Você diz assim, só com ele, comigo não acontece nada. Mas vai ver o preço que ele está pagando. Vai ver quantas horas ele ora no dia. Vai ver como é a vida dele cristã, como é que ele entrega, qual é a entrega dele para o Senhor. Tu pode ter certeza que é diferenciada também, irmãos. Nada é por acaso. Temos que respeitar os processos, temos que permanecer no processo, porque nós vamos ser em todo tempo, em todo momento, tentados. Sabe por quem? Pelo Tibinga. Eu não sei como é que você fala. Uns falam Tibinga, outros falam capeta, outros falam Satanás, outros falam diabo, sei lá. Mas ele vai tentar o tempo todo para que você desista desse processo. Então eu quero falar de algumas situações que podem atrapalhar esse processo. Algumas situações que vão levar você, se você não cuidar, a querer desistir do processo. A Bíblia, irmãos, está recheada de exemplos de homens de Deus que respeitaram o processo e foram até o fim e venceram. Mas a Bíblia também está recheada de homens que desistiram do processo. Por circunstância. Agora uma coisa é certa, irmãos, a decisão é de cada um de nós. Agora Deus escreveu uma história para cada um de nós. Se essa história que Ele escreveu para cada um de nós vai se cumprir ou não, não depende dele, porque já escreveu. Pegou? Entendeu ou não entendeu? Amém? Como diz o pastor Giovanni, eu acho que vou para o lado de lá, que esse lado de cá está mais assim. Meu Deus, entendeu ou não entendeu? Então Ele já escreveu, já está escrito, já está determinado. O direito já está na palavra dele, Agora, se essa história vai se cumprir, vai depender única e exclusivamente de você, de mim. E eu vou provar para você na Bíblia. Salmo 139, verso 16. Salmo 139, verso 16. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Meu Deus, pastor, o senhor acredita na predestinação então? Não. Eu acredito que você tem uma história escrita pelo dedo de Deus. Agora, se ela vai se cumprir, vai depender de você, de cada um de nós. Se você não quiser, essa história não vai acontecer. Como assim, pastor? É o que está escrito aqui. Para quem tem mais de 40 anos de idade, eu acho que é isso aí, de 40 para frente, vai lembrar de uma propaganda que tinha na RBS.
Era uma propaganda de combate às drogas. Tinha na RBS, que era mais ou menos o seguinte: era um jovem que ele estava sentado no sofá, com um álbum de fotografias na mão. E ele começou a olhar aquelas fotografias dele. E ele olhar assim, ele começou: o dia do meu nascimento, escrito embaixo, e uma foto dele na maternidade. O meu primeiro mês. Quando eu comecei a gatinhar. E as fotos, ele foi passando, cada folha uma foto. E ele foi falando: quando eu ganhei minha primeira bicicleta. Quando eu entrei na escola no primeiro ano. Quando eu terminei o ensino médio. Quando eu ganhei o carro do meu pai. Quando eu fiz a minha primeira viagem. E de repente ele vira aquele álbum de fotografia e começaram a aparecer páginas em branco. E ele começou a virar, e páginas em branco, e ele não entendia porquê daquilo ali. E continuou virando, e páginas em branco, e ele começou a se desesperar. E de repente ele vira mais uma vez, mais uma página, e aparece ele lá, já homem formado, e escrito embaixo assim: chegando aos 40 anos, saindo do mundo das drogas. Quem viu essa propaganda já? Ou sempre tem um que salva. Também, irmão? Meu Deus, mais alguém viu? Ninguém viu. Realmente. O que eu quero dizer com isso, meu irmão? Eu quero dizer para você que fora da presença de Deus, a sua vida são páginas brancas. Porque você tentou escrever a sua história. Não é a história que o Senhor escreveu para você. Mas Ele é misericordioso e Ele te dá a oportunidade de voltar e refazer e começar a viver a história que Ele preparou para ti, porque está escrito aqui. Não sou eu que estou falando isso, eu não sou louco de falar algo que eu não tenha embasamento bíblico. Amém ou não amém? Isso, que amém bonito. Aleluia. Isso, meu querido, se eu tivesse um quadro aqui, uma lousa e um giz, eu te dava um ponto. Pronto, ganhou um ponto comigo aí. Então, meus irmãos, nós não podemos simplesmente negligenciar aquilo que custou sangue. O sangue de Jesus foi derramado pela sua vida. E não podemos negligenciar. Eu falei agora há pouco que a Bíblia está repleta de pessoas que foram até o fim nas suas jornadas, mas também tem aqueles que não foram até o fim. O jovem rico nem começou o processo, ele desistiu no início. Ele chega para Jesus e fala: bom mestre, como posso herdar a vida eterna? O Senhor lhe dá uma determinação, uma direção, e ele não aceita por ser dono de muitas posses, e o coração dele estava naquilo que ele tinha, e não se ouviu falar mais nada desse moço na palavra de Deus. Mas a Bíblia também tem Judas Iscariotes, que saiu do processo no final, irmãos, no final da sua jornada, quando estava tudo, ele desiste do processo. E você sabe o que aconteceu com ele. Mas também nós temos o Pedro, que mesmo em momentos cruciais, ele demonstrou fraqueza, mas perseverou, permaneceu e foi até o fim. E foi enviado para o seu destino profético, que foi começar a igreja de Jesus, que chegou até nós hoje. Meu Deus, eu estou pregando em hebraico, aramaico, o povo não está entendendo. Amém ou não amém? Pedro, meus irmãos, mesmo em momentos difíceis, ele conseguiu vencer, demonstrou e foi até o fim, e o Evangelho chegou até nós. Queridos, o nosso maior exemplo é Jesus. Sempre será o nosso maior exemplo e a nossa maior referência em situações de aceitar, viver, permanecer e suportar processos. Aceitar, viver, permanecer e suportar processos.
Por quê, pastor? Porque ele aceitou a missão de resgatar a humanidade das mãos do inimigo. Nossos primeiros pais lá no jardim do Éden desobedeceram, e por conta da desobediência houve uma separação entre o homem e Deus. E por conta dessa desobediência entrou a morte passou a fazer parte, porque a morte não era para fazer parte. Meu Deus, se Adão e Eva não tivessem desobedecido, não tivessem pecado, aqui seria o paraíso. Por quê? Porque não haveria a desobediência, não haveria o pecado, porque através da desobediência entrou o pecado. Mas Jesus, ele pega e diz, a ele foi dada uma missão de resgatar a humanidade das mãos do inimigo, e isso custou sangue. E você precisa valorizar isso, esse processo. Viver, por que que ele é um exemplo de vida? Porque ele viveu em santidade e em comunhão com Deus Pai. Meu Deus, nenhum amém. Meu irmão, me ajuda a pregar, meu irmão, minha irmã. O Espírito Santo está movendo você. Dá-lhe umas rajadas de xarabacaia, de mandar a súbia, faz alguma coisa. Oh glória, isso. Ser livre. Cada glória a Deus, cada aleluia, cada rajada de xarabacaia é uma rajada na cara do inferno, para eles verem que perdeu. Amém ou não amém? Então, seja movido pelo Espírito Santo. Viveu em santidade e em comunhão com o Pai. Permaneceu em seu propósito até o fim. Uau! Até o fim, meu irmão. Até o fim. Chicotearam ele. Deram uma cruz pesada para ele carregar. Riram da cara dele, zombaram dele, fizeram um leilão da sua roupa. Fincaram uma lança no seu lado. Deram vinagre para ele beber. Mas no final, ele olha e diz, Pai, perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Aleluia, aleluia. E hoje você está aqui. Suportar. Jesus suportou a cruz e o peso do pecado da humanidade. Jesus veio nos resgatar, nos levar de volta para Deus. Então ele veio mostrar o lado espiritual. Então ele precisava vir como um homem, porque ele tinha que suportar como um homem todas essas aflições. Então ele era 100% homem, porque ele nasceu de uma mulher, mas ele era 100% Deus, porque ele veio de um plano espiritual. Amém ou não amém? E nós? E nós? Que nós somos 100% humanos, isso é notório. Por quê, pastor? Porque todos nós nascemos de uma mulher. Amém ou não amém? Tem alguém aqui que não nasceu de uma mulher? Você ri, é? Mas é verdade. Não é não, meu irmãozinho? Tu toca teclado ou tu toca guitarra? Que eu acho que eu ouvi tocando guitarra, né? É os dois. Meu Deus, isso é polivalente. Você é esperto, ó. Isso aí. Então, meu irmão, você nasceu de uma mulher. Amém ou não amém? Eu também. Então, 100% humano eu sei que nós somos. Oh, pastor. Agora a pergunta é: e quantos por cento você é espiritual? Porque Jesus provou que ele foi 100% humano e 100% espiritual. Agora a pergunta é: quantos por cento você é espiritual? Porque 100% humano eu sei que você é. Agora por que eu pergunto isso? Porque não sou eu que estou falando, a palavra de Deus fala: as coisas espirituais só se discernem. Oh, me ajuda aí, irmãos. Espiritualmente. As coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Por isso que muita gente fica pelo caminho. Por isso que muita gente não respeita os processos. Porque não entendem que tem que ser espiritual também. Aleluia, glória a Deus. Elas só vão se discernir. Por isso que o mundo não entende. Por isso que o mundo não entende.
Por isso que o mundo nos chama de doido. É só louco mesmo, irmão. Sair num domingo de manhã, vim para cá 9 horas da manhã, num calor de... Aí não contente, o outro vem 17 horas, mais um calor. Aí não contente, o outro vem 19h30. Para o mundo isso é loucura. Mas para nós, é o prazer de estar na presença do Senhor. Mas mesmo assim, somos tentados a desistir. Porque quantos ficaram pelo caminho? Quantos ficaram pelo caminho? Hoje, estou falando de hoje. Bateu a chuva, sabe? Fiz a minha pranchinha no sábado. Se eu pegar uma gota d'água, eu vou perder tudo aquilo que eu gastei. Meu Deus. Não, lavei meu carro sábado, meu carro está brilhando, mas se eu vou botar nessa chuva aí, não, eu vou gastar R$100 que eu gastei para lavar o carro, para higienizar, eu não vou sair na chuva com o meu carro. Homem amante de carro, dizem que é, né? Que o homem gosta de carro, amém ou não amém? Amém ou não amém? Tem homem que gosta tanto de carro, que se ele pudesse, ele botava a mulher dormir na garagem. E botava o carro no quarto. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Mas nós suportamos e vencemos, estamos aqui. Amém ou não amém? Entenda que você será provado. Você será provado. E não é Deus que te prova. Deus não prova ninguém não. Quem prova é quem? É a minha sogra. Não. Não é a sogra. A Bíblia diz que é o tentador, é Satanás. Ele tentou Jesus lá no deserto. Ele é o tentador. Mas a Bíblia também nos diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você tem aqui os argumentos. Irmãos, agora em Lucas 9:62 diz assim, ó: mas Jesus lhes disse, presta atenção nessa palavra aqui, é muito forte. Mas Jesus lhes disse: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Pegou? Confere. Seja bereano. Os bereanos era aquele povo que Paulo pregava, eles corriam lá e... Paulo falou isso, deixa eu ver. Está aqui, é isso mesmo. Seja bereano, não fique só na palavra, não, procure, abre lá a Bíblia, vai lá, está escrito lá: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto do reino. Isso aqui literalmente está falando sobre trabalho. Arado, trabalho, põe a mão no arado para trabalhar, bota a mão no arado e depois olha para trás e fica pelo caminho. Existem pessoas que não terminam nada que começa. Você já viu? Você conheceu pessoas que não terminam nada que começa. Ela começa bem, bonito, legal. Falei domingo passado. Não é quem bem começa, mas quem bem termina. É bíblico isso. Então eles começam bem, cheio de empolgação. Parece que querem vencer o mundo. Mas de repente, na primeira luta, na primeira circunstância, na primeira situação contrária, começam a esmurecer e vão ficando e ficam pelo caminho. É a palavra de Deus que fala isso. E não é só o trabalho secular, não, é na igreja também. Quantas pessoas que abandonam os ministérios por nada, irmãos, por nada. Ai, que vontade de falar um monte de coisa, mas tem coisa que não dá para falar. Abandonam, meu Deus, mimimi, é um mimimi que não pode falar nada. Eu sou voluntário. Olha bem o que vai falar para mim. Se falar para mim, eu largo o voluntariado, eu vou embora. Meu Deus, que vai então, meu irmão? Isso aqui ninguém botou faca no pescoço de ninguém para ser voluntário. Ora, ô Raíssa, diz uma coisa para mim, minha linda. Alguém botou faca no teu pescoço para te ser voluntária? Não, botaram sim, não botaram não. Foi vontade própria que tu quis, é isso mesmo? É? Amém. E tu que bate foto aí, minha filha, também? É mesmo? Também? Não, aqui sim, aqui eu tenho certeza que fizeram. Não? É voluntário mesmo, por vontade própria? É isso aí? Glória a Deus. Glória a Deus, é isso aí. Não larga a mão do arado não, meu irmão. Você tem que trabalhar mesmo.
Eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje eu sou tempo integral na igreja. Hoje eu sou tempo integral, sou full time. Olha a palavra bonita, né? Full time. Estava louco para falar isso. Mas houve um tempo em que eu já era tempo integral sem ser. Como assim, pastor? Como é que era tempo integral sem ser? Eu não saí dentro da igreja, irmãos. Eu e pastor Júnior, nós somos rato de igreja. A gente passou mais tempo da nossa vida dentro da igreja do que em casa. Quer se esconder de mim? Vai lá para minha casa. Quer se esconder de mim? Vai lá para minha casa. Tu vai chegar lá, vai aparecer. A minha esposa não, porque ela também é igual eu. É outra ratinha de igreja. Mas talvez esteja a minha filha lá, que está ali do lado dela. Pastor Anísio, está na igreja. De manhã, aí vai à tarde. Pastor Anísio, está na igreja. Vai à noite. Pastor Anísio, está na igreja. Meu Deus, é mais fácil encontrar ele na igreja. Então, mais fácil encontrar ele na igreja. Amém ou não amém? Como não amar a igreja? Como não amar a igreja de Jesus? Como não amar a igreja? Como falar mal da igreja? Ou raça de víboras, como disse Paulo. Falar mal da igreja. Foi na igreja, irmão, que eu conheci aquela loura que está lá, ó. Foi na igreja que eu conheci ela. Ela até baixa a cabeça assim, ela fica toda envergonhada, mas foi verdade. Foi na igreja que eu conheci ela. Foi na igreja que eu comecei a namorar com ela. Foi na igreja que eu casei com ela. Foi na igreja que nasceu a Gabriela, minha filha. Nasceu a Vanessa. Apresentei, quer dizer, na igreja não, né? Ela nasceu na maternidade. Mas ela cresceu na igreja. Foi na igreja que o meu neto está lá. Minha neta está lá no Kids. Aleluia. Como não amar a igreja? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. É um processo, irmãos. É um processo. Para de falar mal da igreja. Para de falar mal da igreja de Jesus. Você não está falando mal de uma instituição. Você está falando mal da noiva. A noiva de Jesus. É perfeita? Não, não é perfeita. Se fosse perfeita, não tinha alguém pregando aqui, irmãos. É óbvio que não é perfeita, mas é imaculada. E um dia o Senhor vem buscar essa noiva. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso aí. Então, o foco para você não ficar pelo caminho, para você, porque tem coisas que vão querer tirar você do caminho. Tem coisas que vão querer esfriar a sua fé. E uma delas o que é? É perder o foco no meio do processo. No meio do processo, perder o foco. Olha só, Filipenses 3, o 13 e o 14, ele fala assim, ó, Paulo, falando a família de Filipos: irmãos, não pensem que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Olha só, ele fala, irmãos, não pensem que eu já tenha alcançado. Não, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial. O prêmio do quê? Do chamado quê? Celestial, de Deus, em quem? Em Cristo Jesus. O prêmio, então, é olhar para frente, é ir para frente, não para trás. Uma coisa é certa, não tem como chegar em algum lugar tendo como referências processos mal sucedidos do passado. O ponto é chegada, não atrás. Entenda uma coisa: águas passadas não movem moinho. Você já foi num hotel fazenda que tem aquele moinho? Aquela roda gigante, e ela começa a rodar assim. O que faz rodar aquela roda? Água passada? Não, água presente, água que passou aqui. Agora ela passou, moveu o moinho e seguiu. Essa água não move mais o moinho. É águas passadas, não move moinho. O que move o moinho são águas presentes. E entenda uma coisa: se Deus quisesse que tu ficasse olhando para trás, Deus te botava um olho na nuca. Olha na nuca do teu irmão, vê se tem um olho ali. Tem um olhinho aqui, vê? Não, tem não? Então é para olhar para frente. Como é que você faz então? Meu irmão, ó,
trás é só referência. Por quê? Porque já passou. Eu já falei 1 milhão de vezes aqui. Muitas vezes eu já falei aqui. Muitas vezes eu já falei aqui. Em pregação também. Eu gosto muito de usar exemplos passados que eu já preguei, para ficar fixado na mente da pessoa. Porque aí, eu não lembrava mais. É para frente, tem que andar para frente, não para trás. Já falei aqui. O único cara que eu vi ganhar dinheiro andando para trás foi Michael Jackson. Foi o único que ganhou dinheiro andando para trás. O resto é só para frente. Quantos estão entendendo? Olha só, como tudo está na palavra de Deus. Olha o que Isaías falou em 43, 18, 19. Isaías 43, 18, 19. Esqueçam o que se foi. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Veja bem que aqui o profeta, ele não está dizendo que tu não pode lembrar do passado. Ele não está falando isso. Ele está falando que você não pode viver no passado. Amém ou não amém? Quem está entendendo? Eu, gostei do eu. Então ele está falando, não vivam no passado. Você precisa sim ter referências do passado, para você não errar de novo nas mesmas coisas. Porque se você continuar plantando as mesmas sementes, você vai continuar colhendo as mesmas coisas. Minha mãe, tadinha, que já está com o Senhor. Tadinha não, felizarda é ela que está com o Senhor. Glória a Deus, tadinha, porque ela foi embora, né? Para ela o disjuntor já apagou, para ela a eternidade está lá. Ela dizia uma coisa interessante para mim, ela sempre falava assim, meu filho, quem planta vinha colhe uva, e quem planta chuva colhe tempestade. Mulher sábia. Você já tem escutado esse ditado? Já, né? Você deve ter mais de 50. Minha mãe morreu com 80 e lá vem fumaça. Aleluia. Mais uma frase para você colocar no seu Instagram aí. Colocar lá, né? Marca lá, @PR Anísio Carvalho. Me segue lá, vai lá, pode seguir, tem coisa boa. Eu não faço das minhas redes sociais o Muro das Lamentações, não. Eu já descobri que lá, ela fica lá em Jerusalém, não fica nas minhas redes sociais. Mas tem uma frasinha que você pode colocar lá assim, ó. Se o teu passado te ligar, não atenda, ele não tem nada de novo para te falar. Meu Deus. Fala aí, eu quero ver. Essa ele vai ter que fazer de novo. Eu quero ver ele fazer. Vamos lá. Se o teu passado te ligar, não atenda. Novo. Pegou? Isso aí. Então, meu irmão, não dê voz ao passado. Passado é passado, já passou, já foi. Amém ou não amém? Outra coisa que pode levar você a ficar pelo caminho é dar ouvidos a vozes estranhas. Pegou? Meu Deus, cara, tudo como diz o pastor Giovanni, olha o silêncio da morte. Dar ouvido a vozes estranhas, isso faz que você fique pelo caminho, que você abandone o processo, fica ouvindo todo mundo, meu irmão. Puxa vida. João 10, 5 fala assim, ó. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Isso é ovelha. Ovelha não reconhece voz estranha, você reconhece a voz do pastor. Se você está reconhecendo qualquer tipo de voz, cuidado. Para reconhecer uma voz é necessário relacionamento, comunhão, não qualquer voz. Quando você está no meio de muitas vozes, você fica confuso, porque você não entende nada. Amém ou não amém? Mas entenda uma coisa, a Bíblia fala uma coisa sobre isso, não sobre as vozes. Ela fala que é na multidão de conselhos que se encontra a sabedoria, não na multidão de vozes. Amém?
É na multidão de conselhos que se encontra a sabedoria, não na multidão de vozes. Na multidão de vozes, você não entende nada. Você quer ver? Vamos fazer um exemplo aí. Vamos lá, deixa eu beber um pouquinho d'água. No 3, então no 1 e no 2 tu respira. No 1 e no 2. E no 3 você vai falar bem alto. Eu não gosto muito de altura, mas deixa eu ficar aqui. Vou de cá também, tá? Na minha direita, aqui à frente, aqui e aqui. No 1 e no 2 tu enche o peito. E no 3 você vai falar bem alto o seu nome. Só o nome, não precisa falar o nome, sobrenome, CPF, não, só o nome. No 3, bem forte, bem alto. Tá? No 3 você fala o nome. Todo mundo. 1, 2, 3. Não. De novo. Vocês não entenderam. Enche mais o peito aí. Fala mais alto. No 3 você vai falar seu nome. Eu não vou nem falar o meu. Eu quero ver se eu escuto o nome de alguém. 1, 2, 3. Ai, irmão, dá licença. Não dá para entender nada. Na multidão de vozes não se entende nada. Agora no 3, de novo, vai respirar no 1 e no 2. E no 3, você vai falar bem alto o nome daquele que te resgatou com sangue e foi pregado na cruz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nesse nome tem poder. Aleluia. Nesse nome tem poder. Esse você tem que escutar. Aleluia, 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 aleluia. Mais uma frase para ti aí. Hoje está recheado de frases. Mais uma frase para ti aí. Escutar a voz de Deus definirá onde será a sua eternidade. Uau! Escutar a voz de Deus definirá onde será a sua eternidade. Agora, se tu não escutar a voz de Deus, meu irmão, é muito provável que tu acabe sentando numa cadeira de fogo. Quer não, é? Chega lá. Meu Deus, eu nem achei que eu achei até que inferno não existia. Não, aqui não precisa fé não, aqui é. Venha como estás também. Senta nessa cadeira de fogo aí que já te atendo. Meu Deus. Duas situações que vão te levar ao fracasso. Duas situações que podem e vão te levar ao fracasso. Primeira, escutar todo mundo vai te levar ao fracasso. Segunda, não escutar ninguém. Pegou? Duas situações que te levam ao fracasso. Primeira, querer escutar todo mundo. Segunda, não escutar ninguém. Vão te levar ao fracasso. E eu não sei o sucesso, o segredo do sucesso. Não pergunta para mim que eu não sei o segredo do sucesso. Agora o segredo do fracasso é querer agradar todo mundo. Não dá. Você tem que se posicionar. Talvez você esteja aqui nessa noite dessa forma, querendo agradar todo mundo e não tem dado certo. Principalmente você que exerce uma liderança, seja na igreja, seja no trabalho, na vida secular. Se você exerce uma liderança, meu irmão, se posicione. Se posicione. Outra situação que pode é negligenciar esse processo por conta do medo. Negligenciar por conta do medo. Minha esposa está aqui, ela sabe o que eu vou falar agora. Por muito tempo eu negligenciei o chamado que eu tinha pastoral por conta do medo. Por conta da timidez. Eu sou um cara tímido. Tem gente que não acredita, é sempre assim. Irmãos, eu estou falando diante de vocês. Eu sou uma pessoa tímida, eu sou reservado, eu sou um cara difícil. Mas como é que o Senhor consegue fazer? Eu não sei também, irmão. Não pergunta porque eu não sei. Já busquei essa pergunta no Senhor um monte de vezes. Não sei. Mas se me botar no meio de pessoas assim onde eu não conheça, porque é que eu estou na minha praia, irmão? Estou na minha igreja, minha família igreja. Na família igreja, mas fora dela, qual o contexto dessa história? Paulo foi preso.
Alguns teólogos, embasam que Timóteo estava presente quando Paulo foi preso, por conta do verso 4, que fala assim, ó: lembro-me das suas lágrimas, gostaria de estar novamente com você para te dar um abraço. Então, por conta desse versículo, eles dizem que aparentemente Timóteo estava presente quando Paulo foi preso, e ele vê o seu mestre ser preso, aquele que estava lhe discipulando, e ele meio que se acovardou, ele ficou com medo, ele meio que temeu essa situação. E é muito comum isso, é muito comum quando a gente é levado a um nível de estresse ou de uma situação contrária, extrema, é comum a gente temer. Embora eu diga para você que o medo é um espírito que paralisa. O medo é um espírito que paralisa. E eu quero só ler um versículo antes, que está em 2 Timóteo 1,5, que diz assim, ó: Paulo já preso, escreve para Timóteo solto. Você pegou isso que eu falei? Paulo preso escreve para Timóteo solto. Ué, normalmente não é quem está solto que consola quem está preso? É o que está solto, queria que fosse preso, certo? Fica firme, o Senhor vai estar contigo aí, o Senhor vai te livrar. Não, Timóteo está sendo consolado por Paulo que está preso, porque Paulo viu a situação. E aí, fala esse versículo aqui, 2 Coríntios 1,5: recordo-me, olha só, recordo-me da sua fé não fingida. Fé de quem? De Timóteo. Mas ele diz assim, ó, que primeiro habitou na sua avó Lóide. Primeiro habitou na avó, e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Ou seja, ele está dando um baita puxão de orelha em Timóteo. E aí, depois de falar isso, no verso 2 Timóteo 1:7, você vê, esse texto eu não coloquei aqui, veio na segunda mensagem, das 17 horas. E aí, 2 Timóteo 1,7, então ele fala assim, ó: porque Deus não te deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Glória a Deus. Ele faz Timóteo perceber que a fé dele não era fingida. Por quê? Porque era uma fé que vinha de geração, irmãos. Vinha da avó, que passou para a mãe, que passou para o filho. Ei! Você não quer que a tua fé, você não quer que a tua jornada, ela seja deixada como legado para aqueles que virão depois? Amém ou não amém? Eu sou legado da fé que habitou primeiro na minha mãe, porque a minha mãe se converteu, e através da minha mãe eu me converti. Mas a minha filha e os meus netos já estão entrando num legado já de terceira geração. Uau! Glória a Deus. Você não entendeu? Será que eu voltei a pregar em aramaico? Eu sou a segunda geração. A primeira geração foi minha mãe, aceitou a Jesus. Por ela eu aceitei também. Mas por mim, a minha filha aceitou Jesus. Pela minha filha, então meu neto já está lá no Kids. Ou seja, tá, geração, estou deixando um legado. O legado está se estendendo. Você não quer isso para sua família? Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Porque outros virão após você e seguirão a sua fé, como Paulo fala aqui para Timóteo. E por que ele disse que ele tinha um espírito de poder, de amor e de equilíbrio, e não de covardia? Porque ele estava querendo dizer o seguinte: Timóteo, ei, presta atenção, rapaz. Essa aqui é a versão corrigida e atualizada, versão Peixerês, pastor Anísio. Não está bem assim, tá? Senão vão dizer aí que eu andei blasfemando. Não está bem assim. Mas o significado é o mesmo. Então eu vou fazer uma versão para a gente entender melhor. É como Paulo estivesse sendo para Timóteo assim, ó: ei, rapaz, para com isso, porque eu sei que a tua fé é firme. Foi na tua avó, foi na tua mãe, agora é em ti. E Deus não te deu o espírito de covardia, rapaz, vai para a luta.
Porque o Senhor te deu, sabe que espírito que Ele te deu? De poder, de amor e de equilíbrio. Aleluia. E é o mesmo que Ele transfere para vocês. Por que poder? Por que poder? Porque a tua luta não é contra a carne ou sangue, é contra as potestades e dominadores. E contra a potestade não tem que ser no blá blá blá, tem que ser no poder. Tem que ser no poder, meu irmão. Tem que ser na rajada de xarabacaia mesmo, né? Fala em línguas. Essa língua o inferno não conhece. Aleluia, mas ele respeita. Pega. Poder, porque você vai lutar contra potestades e dominadores. Tudo que é treva, não tenha medo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amor, por que amor? Porque você vai lidar com pessoas e você precisa amar as pessoas. Ali tem alguma coisa que não está certo. Não, mas eu já entendi. Amém ou não amém? Você vai ter que amar as pessoas. E equilíbrio? E equilíbrio, pastor? Equilíbrio porque você vai ter que tomar decisões. Você vai ter que tomar decisões. Assume isso aí. Deixe de empurrar para os outros as decisões que você que tem que tomar. Para de terceirizar. Você vai ter que tomar decisões. E você, para tomar decisões, você tem que ser uma pessoa equilibrada. Você já conversou com uma pessoa desequilibrada? Não? Já conheceu uma pessoa desequilibrada? Ou não? Já, já. É horrível, irmão, não tem diálogo com uma pessoa desequilibrada. Como conversar com uma pessoa desequilibrada? Por isso você tem que ter equilíbrio, porque você vai ter que tomar decisões. Meu Deus. Então o que você tem que fazer? É cara de leão e coração de cordeiro. Cara de leão. Se tiver que tomar uma decisão que vai doer, tome. Às vezes os empresários vêm conversar comigo, pastor, tá difícil, pastor, não sei o que. Eu digo assim, por quê? Não, porque você vai demitir o cara, não dá, ele não está. Não, mas não é difícil, pastor, é parente. Aqui nós temos uma máxima na igreja, irmãos. Aqui nós temos uma máxima na igreja: não contrate ninguém que depois você não possa demitir. Acabou. Não contrate ninguém que você depois não possa demitir. Então não contrata, pronto. Por quê? Porque senão contratou, não fez jus, vai ser demitido. A gente até brinca, aqui na igreja a única pessoa, tomara que ele não esteja me escutando, a única pessoa que não pode ser demitida dessa igreja é o pastor Júnior. É o único, ele é o presidente. Eu já falei isso em reuniões, abaixo dele, passou dele, qualquer um pode ser demitido. Até eu que sou vice-presidente, pastor executivo. Então, meu irmão, andar com Jesus, respeitar os processos, vão te chegar ao destino. E entenda uma coisa, mais uma frase para ti aí, ó. Não se trata do que você alcançou, mas em quem você se tornou. Amém ou não amém? Porque no processo tu pode alcançar coisas que não vão ser aquilo pelo qual o Senhor esperava que você fosse. E por último, para nós orarmos, outra coisa que pode atrapalhar o seu processo é você esquecer que aquele que começou a boa obra irá aperfeiçoá-la até o fim. Amém ou não amém? Filipenses 1,6: estou convencido que aquele que começou a boa obra em você há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vai completar. Ele começou a boa obra, ele começou. Então calma, tenha paciência, as coisas vão acontecer dentro do tempo do Senhor, e não no seu tempo. O grande X é que nós queremos dentro do nosso tempo, e não é dentro do nosso tempo, é no tempo do Senhor.
Nós vivemos no Cronos, cronológico, Cronos. O Senhor vive no Kairos, é diferente, é outro tempo. E é no tempo dele, não no nosso. Está difícil? Ora, vai orar mais, vai jejuar mais, vai fazer provas com Deus. Para você alcançar aquilo que o Senhor prometeu para você. Vocês servem a um Deus que não é de começar e deixar para trás, ou deixar pela metade. Não, não, não. Ele faz por completo. Esse negócio de pegar as coisas e deixar pela metade, é nossa, é humana. Ele não, ele vai até o fim. Afinal, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou que você vai vencer, você vai vencer. Aleluia. Eu não sei a luta que tu está passando, irmãos. Eu não sei qual é o processo que tu estás enfrentando. Talvez seja uma decisão que você precisa tomar e você não sabe que decisão tomar. Consulte a Deus. Ah, mas o Senhor não respondeu. Se Ele não respondeu até agora, não tome decisão nenhuma. Espere. Mas você precisa, talvez Ele não respondeu porque você também não se posicionou. Se posicione, irmãos. Há necessidade de posicionamento. Não seja como o jovem rico, que nem iniciou o processo. Quando foi chamado para começar um processo com o Senhor, o que o Senhor disse para ele? Pega, venda tudo que tu tens e siga-me, que aí terás um tesouro no céu. Ele, não, no céu não dá para esperar, né? Não. Não seja como Judas, que caminhou, andou com Jesus, viu milagres, viu tudo que Jesus fez, e no final da sua jornada, desistiu, por conta de 40 moedas de prata. Trocou a eternidade por conta de 40 moedas. Meu Deus. Seja como Pedro, seja como Jesus, que foi até o fim dessa jornada, foi até o fim, não desistiu, não desistiu. Teve tudo, tinha tudo para desistir. Pedro tinha tudo para desistir, irmãos, por conta do espírito do medo. Lembra que eu falei do espírito do medo um pouco atrás aqui? O espírito do medo quase paralisou Pedro. Ele vai e diz, não, eu não conheço, não sei quem é. Na segunda vez o pessoal, não, tu andavas com ele. Não sei quem é. Na terceira vez, irmãos, ele encontra Jesus. Jesus olha aquele olhar de amor para ele. Ele olha aquele olhar de amor e ele olha e diz assim, eu não o conheço. E Jesus prossegue. O medo paralisou Pedro. O medo paralisou Pedro. Mas em seguida, quando ele percebe o amor de Jesus por ele, que não foi um olhar de condenação, não foi um olhar de condenação, então ele pega, se arrepende e vai chorar amargamente, como diz a palavra de Deus. Só que assim, entenda uma coisa, você já vai entender um pouquinho aqui para frente. Olha só, presta atenção. Só que Pedro não teve mais a oportunidade de falar isso para Jesus, porque dali Jesus foi para a cruz, da cruz ele foi morto e ele ressuscitou. Então Pedro não teve a oportunidade de falar para Jesus que ele tinha se arrependido genuinamente. Mas Jesus, quando ressuscita, ele fala assim, vá, fala para os meus discípulos e para Pedro. Por que ele falou isso? Ora, Pedro não era discípulo? Amém ou não amém? Pedro era discípulo. Se ele falou, vá e fala aos meus discípulos, Pedro, amém ou não amém? Só que se ele fala só isso e não fala a Pedro, Pedro era capaz de se perder na jornada. Por quê? Porque ele sabia o que ele tinha feito. Mas quando ele escuta, e fale para Pedro, então ele entendeu, o Senhor me perdoou. Aleluia. Então seja como Jesus e como Pedro, que respeitou os processos. E a última frase para nós orarmos: quem respeita processo vive milagres.
Quem respeita processo, vive milagres. Quem abandona processo, conta derrotas. Você não nasceu para ser um derrotado. Você nasceu para ser um campeão. Deus não te formou para ser um derrotado. Deus te formou para ser um campeão. Você é um campeão. Você é um campeão. Você é uma campeã. E sabe por que eu sei disso? Porque essa igreja nós temos aqui a quinta da vitória, ou a quinta profética. Quinta da vitória ou quinta profética. Eu nunca vi ninguém chegar nessa igreja e perguntar assim: qual é o culto da derrota? Queria tanto ir no culto da derrota. Eu queria ver como é que é o culto da derrota. Nunca ninguém vem falar isso. Todo mundo cadê o culto da vitória? Cadê o culto da bênção? O culto da oração? É isso aí, meu irmão. Você nasceu para ser mais que vencedor. Assuma essa postura, porque essa postura custou o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Fique de pé, que eu quero... Aleluia, aleluia, meu Deus. Agora, irmãos, uma coisa é certa. Isso tudo que nós conversamos aqui, essa mensagem que eu ministrei na sua vida, ela só vai fazer sentido. Ela só vai fazer sentido se você realmente aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Senão, a base, o início é aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E eu quero dar oportunidade para você que está aqui nessa noite, talvez pela primeira vez, segunda, terceira, sei lá, ou já está na casa há muito tempo, mas nunca tomou essa decisão publicamente. Talvez você já falou em casa: eu aceito Jesus. Não, tem que ser publicamente. A Bíblia fala, não sou eu, Romanos fala lá: com o coração você crê, mas com a boca você confessa. Porque tem muitas pessoas que vêm e elas percebem, elas sentem realmente a presença do Senhor nesse lugar, mas por não tomarem a decisão, talvez por medo, talvez por não querer abandonar uma trajetória, uma caminhada, ficam com medo. E quando elas saem, parece que o problema está ali no portão, na porta, esperando. Enquanto ela estava aqui dentro, ela percebeu o mover do Espírito Santo. Ela nem pensou no seu problema, mas quando ela saiu da porta para lá, a primeira coisa que veio lhe abraçar foi o seu problema. Você vai parar de ter problema? Não, mas você vai ter um auxiliador, alguém que vai te ajudar, o Espírito Santo que vai te ajudar, Jesus que vai caminhar ao teu lado, Deus que será teu Pai, para que você possa seguir nessa jornada. Então, se você está aqui nessa noite e você ainda não aceitou a Jesus, eu te convido a dar esse passo, a tomar essa decisão de aceitar a Jesus. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus como seu Salvador? Não perca essa oportunidade, meu irmão. Levante uma das mãos. Eu quero orar com você e por você. Eu não quero expor você, não. Só levante uma das mãos que eu quero orar por você. Querido, Deus abençoe, Deus abençoe. Aqui desse lado tem alguém que quer aceitar Jesus? Levante uma das mãos. Eu quero orar por você. Deus abençoe, filha. Deus abençoe, filha. Aleluia. Mais alguém quer aceitar Jesus? Não perca a oportunidade. Você está tendo... Não, o céu já é teu por herança, minha linda. Mais alguém que quer aceitar Jesus como seu Salvador? Você tem a oportunidade nessa noite de aceitar a Jesus. Mais alguém? Desse lado aqui, alguém? Deus abençoe, meu filho. É isso aí. Mais alguém? Deus abençoe. Aleluia. Você que estava afastado dos caminhos do Senhor, por conta das circunstâncias, talvez você abandonou o processo, mas você percebeu que com essa mensagem não dá para ficar fora, longe do aprisco, e você quer reconciliar com o Senhor. Eu te faço essa pergunta: se você quer se reconciliar com Cristo, levante uma das mãos que eu quero orar por você também que estava afastado. Deus abençoe, filho. Deus abençoe, filha. Alguém aqui que estava afastado, Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, a melhor decisão que você toma. Deus abençoe, moça. Mais alguém estava afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar ao aprisco? Deus abençoe, meu irmão. Aleluia, aleluia. Mais alguém aqui desse lado estava afastado dos caminhos do Senhor e quer retomar essa jornada?
Deus abençoe. Deus abençoe, meu irmão. Aleluia. Coloque a mão no seu coração, quero orar com você. Antes de você sair, antes de você ir embora, após o término da celebração, tem um cartão decisão aí na cadeira. Não deixe de colocar ali seus dados, colocar seu nome, seu endereço, seu telefone, colocar a decisão que você tomou nessa noite de aceitar a Jesus, reconciliar, se batizar, se tornar membro dessa igreja, fazer os cursos que a igreja oferece. Se você está nessa condição, preenche ali. Quero orar com você. Segure, bote a mão no seu coração. Pai, aqui estão essas vidas, Senhor, que estão publicamente te aceitando como único e suficiente Salvador. Senhor, escreve o nome delas no livro da vida, perdoe os seus pecados e que elas possam ter o céu por herança, Pai. E nós como igreja as recebemos de braços abertos, mas também tem essas vidas, Senhor, que estão reconciliando, Senhor. Estavam afastadas, Pai, por alguma situação, não permaneceram no processo, mas estão retomando, Pai, essa jornada, essa caminhada contigo. Pai, nós como igreja então também as recebemos de braços abertos, Senhor, para seguirmos juntos, Pai, e caminharmos para Canaã celestial. Esse é o pedido e a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. E agora, irmãos, eu quero fazer uma oração específica com a igreja e pela igreja. Quero que você ore junto comigo. E essa oração, irmãos, é para alguém, ou para aquelas pessoas que estão num processo, talvez não o processo da caminhada para Canaã celestial, talvez esse processo você já entendeu e está seguindo, está em contínua caminhada, sem olhar para trás. Mas talvez você esteja enfrentando um outro processo. Como eu disse para vocês, são inúmeros processos que nós passamos, que nós enfrentamos. Talvez o processo que você esteja passando é um processo no seu trabalho. Talvez você precisa tomar uma decisão no seu trabalho e você está travado, não sabe o que fazer. Ou talvez você é empresário e precisa tomar uma nova direção na sua empresa, e você também está em dúvida de que direção tomar. Ou talvez você esteja num relacionamento tóxico e não sabe como fazer para resolver isso. E quando eu falo num relacionamento tóxico e você esteja envolvido, eu não estou falando aqui conjugal, de marido e mulher, eu estou falando de namoro. Se você já viu que não dá certo, meu irmão, você está namorando e o negócio está tóxico e você não sabe, não tem jeito certo de fazer coisa errada. Mas também você está num relacionamento conjugal, onde as coisas não estão fluindo como você queria. Você precisa tomar um posicionamento no seu relacionamento. Venha para frente. Eu queria que todos viessem para frente, seja qual for a circunstância. Eu quero orar com você. Talvez seja estudo, você não sabe que decisão tomar. O que eu vou fazer? Terminei o ensino médio, e agora? O que será da minha vida? O que eu vou fazer? Talvez você até hoje também esteja aqui, jovem, adolescente, que precisa tomar uma posição, você não sabe o que fazer. Então venha para frente, lute por aquilo que é mais importante na sua vida. Talvez você tenha um filho que está nas drogas e ele não quer escutar o seu conselho. Irmãos, entenda uma coisa: ele pode não escutar o seu conselho, ele pode não escutar o seu pedido, ele pode não atender as suas falas, mas ele não pode fazer nada contra as suas orações. Então venha à frente. Você que tem alguém doente em casa, no hospital, e quer interceder por ela, é momento, esse é o momento. Venha à frente também, interceda por ela. São processos que vão ter que ter uma resposta. O Senhor vai te dar uma resposta, não tenha medo. E como eu falei aqui, que foi um dos motivos que pode tirar você do processo, você que é uma pessoa que tem medo. Medo do que, pastor? Não sei. Medo do amanhã, medo do hoje, medo de vir à igreja, medo de como você vai se posicionar, medo de ir dormir. Tem medo de dormir porque acha que pode morrer na noite. Meu irmão, se tu morrer e estiver no Senhor, tu vai com o Senhor. Medo de elevador,
Meu Deus, tem esse tipo de medo? Tem. Medo de bicho, sei lá, barata. Medo de cobra, medo. Medo é um espírito que paralisa, e paralisa mesmo. Então vem à frente. Abandone esse medo, lance fora esse medo através do amor, através de Deus. É Ele que faz, porque a Bíblia não sou eu. É a palavra do Senhor, irmãos. O amor lança fora todo medo. Quero orar por você também que tem dificuldade para dormir. Para você dormir só tomando medicação. Se você tem dificuldade para dormir, meu irmão, venha para frente. Esse processo de não conseguir dormir ou de demorar para dormir vai acabar. Mas você tem que se posicionar. Lembra que eu falei sobre posicionamento? Se posicione, meu irmão. E você que quer apenas uma oração, pastor, eu só quero uma oração. Venha para frente também. Venha para frente também, não deixe. Entenda que o Senhor está aqui nesse lugar. Amém? E nós, irmãos que estão aí no banco, estenda a sua mão para cá. Vamos orar então. Pai, nós relatamos aqui, Senhor, diversas situações, Pai. Várias situações, Pai. Processos, Pai, talvez no trabalho, talvez empresários que precisam se posicionar, talvez empregados que precisam se posicionar. Na área profissional, Senhor, alguns processos precisam ser resolvidos, Pai. Precisam ser caminhados, precisam chegar a um destino, Pai. Então, que as tuas mãos estejam estendidas, dando a esse homem, a essa mulher, uma direção do que tomar, do que fazer, Senhor. Há também pessoas que estão aqui, Senhor meu Pai, e que precisam se decidir profissionalmente que rumo, que direção tomar, Senhor. Que o Teu Espírito Santo traga habilidade, sabedoria, competência, inteligência, estratégia do céu, Senhor, para que eles possam tomar a decisão mais assertiva, Pai. Senhor, se tem alguém vivendo em um namoro, num relacionamento tóxico, Paizinho, clareia a mente dessa pessoa, para que ela possa compreender que isso não é saudável, Senhor. Mas se algum relacionamento conjugal, Pai, está também desalinhado, que o Teu Espírito Santo venha trazer clareza, Senhor, clareza, e que cada um possa, Senhor, se responsabilizar pela parte que precisa ser melhorada, Senhor, porque num relacionamento nunca é um sozinho, Senhor, sempre há, Senhor, os dois lados, Pai, que precisam muitas vezes, Senhor, se posicionar, Senhor, meu Pai, que precisam, Senhor, meu Pai, reconhecer que somente Tu, Senhor, podes mudar, transformar qualquer situação, Paizinho. Então, Deus, dê estratégia, sabedoria, habilidade, competência, inteligência, Senhor, do céu, para que isso seja resolvido, Senhor, meu Pai. Pai, também tem aquelas pessoas que estão aqui à frente, Senhor, e estão movidas, Pai, pelo espírito, Senhor, do medo, um espírito que paralisa, Pai. Senhor, que a Tua palavra, porque não sou eu que estou falando isso não, está escrito na Tua palavra, que o amor lança fora todo medo. Então que seja lançado fora todo medo, toda raiz de amargura, tudo aquilo, Senhor, que impede o meu irmão e a minha irmã de Te servir, Senhor, caem por terra agora. Caem por terra agora os inimigos de Deus. Que seja estabelecida a casa do Senhor na vida de cada um deles, que cada um possa ser a Shekinah, o lugar onde Deus gosta de estar. Então, Pai, nós repreendemos toda a ação do inimigo, nós repreendemos toda a ação do inimigo através do poder da palavra, porque o poder da palavra, como foi falado ministrado nessa mensagem, o poder da palavra contra as potestades, dominadores, contra todas as trevas, caem por terra agora os inimigos de Deus, e que seja estabelecida a casa do Senhor. Traga conforto, consolo, aquele que tem problema para dormir, Senhor, que ele possa perceber, Senhor, e que ele possa, como diz a Tua palavra, é a Tua palavra que diz que eu tenho que deitar em paz e acordar feliz, e a Tua palavra também diz que Tu dá os seus enquanto dorme. Então que possamos ser alimentados enquanto dormir. Cuida dos afazeres de cada um, Senhor, cuida, Senhor, dos afazeres do meu irmão e da minha irmã, e que cada um possa receber segundo o que propôs em seu coração, segundo o que falou, o que expôs aqui diante da Tua presença no seu coração, e aquilo, Pai, que for a Tua vontade, que
cada um receba segundo, Senhor, a Tua vontade na vida de cada um deles, Pai. Que nós possamos estar diante da Tua presença com mãos limpas e coração puro, e assim receber de Ti o melhor. Senhor, esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Sejam todos abençoados, abençoados através da palavra, abençoados através da palavra. Então, meu irmão, dá um brado de vitória aí, dá um brado de vitória aí, aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor, e volte para o seu lugar, já declarando a bênção. Volte para o seu lugar, declarando a bênção. A bênção está com você, a bênção está em você, a bênção é Jesus, Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Quantos vão sair daqui abençoados? Diz amém. Quantos vão sair daqui com cara de leão e coração de cordeiro e enfrentar esse processo? Diz amém. Quem vai ter uma semana abençoada aí, diz amém. Uau, é isso aí.